Olá, meu nome é Fernando Bender, eu sou gerente de desenvolvimento da Greenfield. Hoje com o nosso software Wild Horse nós vamos fazer análise dos preços da Bitcoin cotada em dólares para o dia de hoje, sábado 15 de dezembro. Vamos também fazer uma apanhada do que aconteceu nessa semana, que a gente está vendo aí pela frente, e mostrar aí como é que estão o mercado aí acontecendo dentro de algumas exchanges. Nós já estamos conectados aí, apurando os dados dela, observando aí o mercado, e também mostrar aí alguns fenômenos interessantes da questão de volume na determinação do preço. Vamos então aos gráficos. Aqui nesse gráfico nós vemos aí que nos últimos 23 dias, claramente aí uma tendência de baixa, o canal que o nosso algoritmo está identificando para melhor fazer o enquadramento dos preços foi rompido recentemente aí no dia de ontem, um pouco mais de volume comparativo com o mínimo que nós tivemos aí dentro desse período, porém ainda assim um volume bastante baixo. A gente pode ver aqui o levemente acima de meio desvio padrão acima da média. Isso não é praticamente nada extraordinário estatisticamente. Um fato importante aqui que vale a pena ressaltar é a fraqueza desse momento atual, onde o máximo pico que nós conseguimos aqui foi uma leve recuperação em relação ao último fundo e já cedemos novamente, ou seja, nós não conseguimos constituir uma base de volume. É bem verdade que no último vídeo, na quinta-feira, eu não imaginava que a queda aconteceria naquele dia, porém a gente já está aí há alguns dias falando dessa possibilidade, desde que começou a aparecer volumes bastante próximos da média aqui, quando nós abandonamos aqui a coloração alaranjada, ingressamos aqui na coloração mais azulada, e aí a gente começou a dizer, olha, em breve vai acontecer um novo movimento de queda, em breve um novo movimento de queda vai acontecer. Então foi o que acabou acontecendo exatamente aí na quinta-feira. A gente deixou a sexta-feira aí o mercado se resolver sozinho, a gente apenas acompanhou, não gravamos vídeo. Provavelmente vamos fazer vídeos em vez da sexta-feira no sábado, mas estávamos aí alerta, estávamos atentos. Aparentemente o mercado ele fez um fundo aí em 13.200, embora nós não acreditamos que esse seja o fundo desse movimento. Também achamos que pouca gente acredita nisso, dado todos os fundos que nós fizemos, desde que nós perdemos os 6.300, então nós paramos em 5.600, 4.600, 3.400 e agora, quem sabe, 13.200. Nós acreditamos que tem mais $600 ainda aí de queda, então estamos quase lá, e aí a gente acredita que a gente vai fazer um fundo definitivo em função desse patamar ter sido bastante disputado, com muito volume acima da média. Já vamos entrar na questão do volume. Vamos então para a nossa predição explícita para o final do dia de hoje. A gente vê aqui uma grande indicação de alta, uma recuperação do mercado. A gente vê que o fundo do intervalo admitido está muito próximo do último fechamento. E aí, o que nós vemos aí? O fundo então 3.186 no intervalo, com topo do intervalo em 3.317, e nós vemos aí também a expectativa média para o dia de hoje 3.252 na BitMEX, que é onde nós estamos aí preferencialmente pegando os dados por enquanto. Vamos dar uma olhada então no mercado atualmente. Vamos passar para lá e dar uma olhada exatamente no que está acontecendo aí nas exchanges agora. Então a gente começa o nosso tour com o CoinMarketCap. Vamos dar um refresh aqui para pegar os dados atualizados. 3.233, a gente vê uma leve recuperação no preço da Bitcoin. O Ripple aí ainda retardando aí a sua subida, ele perdeu aí a casa dos 30 centavos, segurou bastante aí nesse patamar, porém agora cedeu e retornou aí a casa dos 20 centavos, então 28, 27, que era o patamar que ele vinha apresentando antes daquela alta súbita que jogou ele para quase 50 centavos, depois se manteve ali, na verdade 60 centavos, se não me engano, depois ele manteve a casa dos 40 durante um bom tempo aí em toda essa queda que teve na Bitcoin, mas mais recentemente ele cedeu. O Ethereum então já consolidado em terceiro lugar, vem decepcionando, $84, é uma pena, é uma moeda bastante útil para o mercado, talvez aqui mais ajudou o empreendedor dentro da questão de financiamento, porque
foi uma moeda que foi pensada como um ecossistema, talvez a primeira tentativa de uma visão de ecossistema, e a gente vê ela bastante enfraquecida. Um outro sinal claro de fraqueza no mercado é o Tether ganhando posição. Alguns meses atrás, vocês devem lembrar, ele deveria estar em torno de oitava, décima posição em termos de capitalização de mercado. Como ela é uma moeda pegged dollar, né? Ou seja, uma moeda que é lastreada ou tem o preço ancorado no dólar, então se essa moeda ela ganha mercado é porque as outras estão perdendo. Então ela tem mantido uma capitalização fixa em torno de 1,8, 1,85 bilhões de dólares, e se essa valorização fixa vem subindo, isso é mais um sinal de fraqueza no mercado. O range que ela tem operado, a gente vem acompanhando aí, de 97 centavos de dólar, né, a 1,02 centavos de dólar. Então uma variação mais ou menos de 5%, 3 para baixo, 2 para cima, em torno do valor nominal dela de $1. Tá? Então vamos aqui dar uma olhada no volume. Aí o que a gente vê aqui? Então, novo refresh. Nós vemos aí BitHub liderando 1,4, seguido de perto pela BitMEX 1,2, e aí Binance em terceiro lugar, abaixo de 400 milhões, 380, isso é um volume fraquíssimo. Nós estamos numa zona muito fraca de volume, um momento aí de bastante fraqueza em termos de negociação. Dentro da nossa visão, o único lugar que se vai com esse volume é para baixo. Então, qualquer recuperação que a gente tenha deve ser bastante temporária. Nós já vamos ver isso agora entrando na BitMEX. E aí, o que a gente vê? A gente vê aqui os preços subindo, mas notem, vamos aumentar aqui, vamos maximizar um pouco esse gráfico. Notem a falta de volume de negociação. Então, é um claro abandono do mercado. Olha aqui. Nós estamos aí com uma recuperação dos preços, ok? Eles passaram de um patamar de um fundo aí de 330, 340, estão agora atualmente em 388, então $40 de recuperação, porém com volume de negociação ordinário. Então, dentro da nossa expectativa, volumes dessa ordem não são capazes de romper aqui os últimos topos que a gente teve em 3.217, tentar buscar alguma coisa em 3.270 e com um pouco mais de força e esperança, talvez mais esperança do que força, chegar nos 13.400 novamente. Então, isso aqui deve ser um movimento aí bastante curto, infelizmente, tá? Notem aqui os candles de venda aqui como foram grandes, e aí a gente quer comentar aqui, nós temos uma figura para isso, mas já que estamos com esse candle aqui, notem dois candles com muito volume de negociação, só que um foi de venda e outro foi de compra, ou seja, um predominou a baixa e outro predominou a alta. Agora olhamos esse aqui, esse primeiro, a extensão com que o corpo do candle baixou, ou seja, nós conseguimos sair de um patamar aí de 3.311 e fomos ao seu final em 3.237, então estamos falando aí de $70 aí na movimentação do corpo do candle, desprezando as sombras, evidentemente, considerando só abertura e fechamento. Já um outro candle aqui de alta com volume muito próximo, o que nós conseguimos? Nós conseguimos sair de um patamar de 3.252 e chegamos aí num patamar de 3.268, ou seja, nós estamos falando de $16. $16 contra 70, quase 80. Então, o que é isso? Isso mostra uma fraqueza no mercado, sim, mas isso mostra um bias para a venda. Um bias para a venda. E aí, o que aconteceu? Os preços ficaram oscilando dentro desse patamar, eles ficaram grampeados aqui dentro dessa faixa estreita aí de 3.272, 3.247, então menos de $30, até que o primeiro volume de venda aqui com grande monta se apresentou e derrubou então esse suporte tênue. Não era um suporte, tá? Isso aqui era não era nem uma acomodação, era uma flutuação temporária. Então, o que aconteceu? Uma queda forte, disparou o movimento, teve uma recuperação, mas não conseguiu sustentar. Então, dentro dessa linha, o mercado vem se comportando, um volume baixo. Quando aparece um volume de negociação, em geral ele é de venda, ele joga os preços para um patamar inferior, até que aparece uma reação de compra, segura um pouco esse patamar. No momento que essa reação sai, os preços
flutuam aí dentro desse patamar inferior que eles estão, até que o processo se reinicie. Isso tem acontecido desde os 6.300, estamos aí em 13.200, 13.100, e a gente acredita então que esse movimento deva encerrar-se em 2.600, talvez aí nas próximas semanas, talvez demore um pouco mais, mas a gente acredita nisso em função desse patamar ter sido decisivo e definido com um volume de negociação bastante acima da média. Vamos dar uma olhada aqui na BitREX, a gente vê aí os preços 3.189, então BitMEX 3.186, BitREX 3.189, Poloniex 3224 e Binance 3226, todos eles se recuperando, mas com a mesma característica de fraco volume, muito característico isso desse ativo, e isso não é nada positivo para a formação do fundo. Vamos dar uma olhada agora então na questão que a gente tinha comentado de volume como formação de preço. Então, para quem acompanha as notícias aí, essa semana aí se comentou sobre negociações falsas que são informadas por corretoras, etc. e tal. Bom, o que é uma negociação falsa? Uma negociação que foi informada e não aconteceu, isso é uma negociação falsa. Agora, uma negociação que ocorreu, bom, ela ocorreu. Então, se ela é da própria exchange que fica comprando e vendendo, bom, ela fez isso com lucro ou ela fez isso com prejuízo? Provavelmente fez isso com algum lucro. Então, ela aproveitou, ela fez um papel de market maker ou um scalping, ela fez um trade, ela fez uma operação que estava de acordo com o mercado, ela conseguiu explorar uma oportunidade do mercado, ela trouxe liquidez, trouxe, ela teve um lucro, teve, isso infla o movimento de fato, claro que sim, mas 90% do movimento do mercado de equities hoje, 80%, é movimento de robôs. Então, hoje o que a gente tem é um número de transação muito grande que é feito por máquinas que exploram exatamente esse tipo de aspecto, que são o spread. Então, ele tenta lucrar em cima do spread, estudando a ordem média, colocando ordens de acordo ou tentando se antecipar a esse spread, diminuindo ele ainda mais e fazendo negociação com grandes volumes. Se essa máquina pertence a uma exchange ou ela pertence a um outro player, isso, no fim, é irrelevante em termos de preço e de formação de mercado, tá? Porque o que acontece? Primeiro, ela não vai lutar contra o mercado, ela vai tentar perceber o mercado, ela vai buscar fazer transações que têm lucro. E a única forma de eu fazer transações que têm lucro é se mover de acordo com o mercado. Então, a gente mostra aqui para vocês, dentro dessa linha de raciocínio, o que aconteceu aqui nesse dia. Nós temos aqui 13 de dezembro às 23 horas e 15 minutos. Nós vemos aqui que a Bitcoin vinha no movimento de queda, 3.328, ela parou, ela teve aqui uma pausa na queda e teve uma espícula aqui de alta, ela encerrou a queda e a inclinação rapidamente subiu. Ora, o que aconteceu? Vamos dar uma olhada. Nós temos aqui no volume, exatamente nesse período, o que nós vemos aqui? Uma espícula forte aqui de volume de negociação. O volume vinha caindo e ele inverteu. Então, exatamente essa é a ideia de que o volume governa os preços. Então, na nossa interpretação, sem essa espícula de volume aqui, os preços teriam continuado a cair, como vinha acontecendo exatamente antes dela. Então, se esse volume for um volume gerado por uma própria exchange dentro dela, ou se isso foi players do mercado, esse volume segurou os preços. Pode ter sido que ele segurou temporariamente, mas, de novo, quando o volume deixar a exchange, ele volta à tendência, ao movimento que veio a ser interrompido quando esse volume entrou no mercado. Então, o que acontece? O volume ele segura sim, essa a nossa observação aí já em várias oportunidades, inclusive quando o mercado estava caindo em 3.400, a gente viu um spike no volume, e a gente viu, olha, essa queda aqui deve estar terminando em função desse volume, foi exatamente isso que aconteceu. Então, a origem do volume de negociação não é tão importante, mas um breakout no volume, por exemplo, quando está no patamar aí de 3 bilhões, esse volume salta para 5 bilhões, então isso aí significa alguma coisa. Tá? Por exemplo, vale a pena a gente comentar, quando nós estamos aí, vocês acabaram de ver, a gente mostrou os dados ali, o BitMEX negociando 1,4, 1,2 bilhões de dólares. No auge da queda, ela estava em 7 bilhões.
Por que ela não opera em 7 bilhões agora? Quando a recuperação aconteceu no patamar de 13.400, o volume estava em 5 bilhões. Por que não está 5 bilhões agora? Então, é bastante relativa essa questão do que é de fato uma negociação, compra para hold, um scalping, uma arbitragem. Não? O que a gente tem observado é que a coletividade dessa negociação em algumas das exchanges tem sido, sim, coincidente com reversões no preço do ativo. Então, o que a gente imagina, como é que a gente associa isso? Uma relação de causa e efeito. Então, essa é a lógica que tem embasado a nossa análise, e até agora a gente não percebeu nenhum sinal que justifique alguma outra percepção. Bom, para encerrar, eu gostaria de mostrar para vocês um livro que está à venda na Amazon. Eu Preciso Perder Sempre que Tem uma Crise. Esse livro tem como autor esse que vos fala. Foi um livro que foi escrito agora por mim em abril desse ano, então um livro bastante recente, e ele mostra como se preparar para lucrar com uma crise. Então, basicamente, ele lida com a questão não só de mentalidade. Aliás, para isso eu recomendaria o Segredos da Mente Milionária, é um livro bastante bom, mas ele vai além disso, ele mostra quais são os passos que a gente tem que fazer organizando as nossas finanças, e depois ele faz uma coisa que eu acho bastante interessante, por isso eu realmente gostaria que vocês lessem, só que se vocês lessem apenas isso, não vai ajudar vocês, precisa essa parte anterior, mas é como comparar investimento. Então, o que nós fazemos? Nós comparamos investimentos totalmente distintos, por exemplo, comprar um apartamento e alugar, com comprar uma moeda estrangeira e esperar ela valorizar, com fazer uma formação profissionalizante numa área que a gente não detém conhecimento e vender serviço sobre essa área. A gente compara, então, o investimento, que é tempo e capital, em montante mínimo, tempo médio para maturação, liquidez e risco. Então, esses 4 parâmetros permitem que qualquer oportunidade de investimento seja comparada dentro de um framework comum, ou seja, dentro de uma régua comum. Então, esse livro está numa linguagem bastante acessível e a gente acredita que ele pode ajudar vocês no que está vindo aí pela frente. Então, o preço atualmente está R$ 20,21, é o preço do e-book no Kindle, e na realidade o preço é em dólares, né, 4,99, esse é o preço oficial. Então, conforme a cotação do dólar, ele vai variando. Então, a gente vai dizer, mas por que tu colocou o preço em dólar se o livro é em português? Não é um bom investimento, tá, pessoal? Então, vocês estão convidados aí a comprarem o livro e lerem ele, evidentemente. Eu ia ficar muito feliz em trocar ideias com vocês a respeito desse conteúdo. Qualquer coisa que a gente falou hoje aqui que não ficou claro, por favor, coloquem as perguntas nos comentários. Vamos responder tão logo quanto possível. Muito obrigado pela audiência. Hoje a análise foi um pouco mais longa. Eu queria mostrar algumas coisas a mais. Eu acho que para um sábado isso fica um pouco bom, apesar do mercado continuar aberto. Em geral, o nosso dia no sábado é um pouco mais tranquilo. Não se esqueçam de assinar nosso canal, ativar as notificações. E se alguma coisa que nós falamos aqui vocês consideram importante e gostariam de compartilhar com colegas e amigos, nós agradecemos muito. Pessoal, até o próximo vídeo. Tchau.